Então, é um grande privilégio, não só para mim, mas para vocês, ocuparem a posição em que estão nesse momento. Uma posição extremamente estratégica, da qual depende a vida de muitas pessoas. Já caiu a ficha nesses 27 dias, 26 dias, que vocês assumiram a posição que assumiram? Provavelmente alguns de vocês devem estar ainda um tanto quanto atordoados diante de tantas demandas, sobretudo aquelas prefeituras que não tiveram continuidade, que vocês estão assumindo e que a casa está muito desarrumada, não é verdade? Mas eu tenho uma mensagem positiva para vocês. Com 3 meses, certamente, vocês vão organizar a casa de vocês. E os desafios vão se tornar menores, porque aprendidos por vocês e criado estratégias para enfrentá-los. As melhores práticas de gestão para potenciar a educação. É o sonho de cada um de vocês, é verdade? Vocês sonham em encontrar as melhores saídas para o tremendo desafio que ninguém te obrigou a aceitar. Você voluntariamente aceitou esses desafios, não é verdade? Então, nesses primeiros dias, certamente muitos estão voltando para casa chorando. Aonde eu fui amarrar o meu jegue, não é verdade? Mas não obstante o tamanho do desafio, pensem no privilégio que vocês têm, no poder da caneta, no poder da gerência que vocês têm para transformar a educação do local em que vocês estão. As melhores práticas de gestão certamente vão precisar passar por algumas reflexões. Na verdade, essa foi uma profecia de um dos maiores educadores que o Brasil já teve o privilégio de ter. O nosso primeiro educador, antes de ser senador e político, ele era educador, Darcy Ribeiro. No Brasil, ele tem 3 campi com o nome Darcy Ribeiro. Em 1982, ele vaticinou que se os governadores, os estados, não investissem em educação, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. O que é que nós estamos vivendo hoje? A maior crise do sistema penitenciário brasileiro. O cumprimento dessa profecia está no seu momento mais agudo, no seu momento mais terrível e aterrador. Quem de nós não tem medo de sair de casa? Certamente, se houvéssemos ouvido Darcy Ribeiro, nossa condição contemporânea seria outra. Eu não preciso convencer ninguém que está aqui de que só a educação muda esta nação. Até porque, se você não acreditar, pede para sair, como diz o Bob. Se isso não for convicção em cada um de vocês, peça para sair. Mas tem que ser a convicção que te move a levantar de casa todo dia, a entrar na secretaria e a enfrentar aquela tua agenda complexa. É a certeza que só a educação vai mudar essa nação. E você vai dar a sua contribuição no lugar, no locus em que você está. Os números da educação brasileira, muitos de vocês conhecem. O PISA de 2015 aponta aí que o Brasil em ciências está na 63ª posição, em matemática na 65ª posição e em leitura na 59ª posição. Se fizermos uma seleção apenas com os 36 países
da Organização para a Colaboração e Desenvolvimento Econômico, com 36 apenas países em desenvolvimento, o Brasil aparece em 35º lugar. Perdendo apenas para o México. Mais um dado que temos, um dado mais familiar para a gente, são os dados do SAEB, que apontam os indicadores dos municípios de Pernambuco. Não obstante, os dados apontados pelo secretário em exercício relativos ao ensino médio, o ensino fundamental não anda bem. 80 dos 186 municípios pernambucanos estão com média abaixo e distante da projetada pelo IDEB. Vocês conhecem a realidade de vocês e o tamanho do desafio. As séries iniciais ainda apresentam uma avaliação tanto quanto melhor do que as séries finais. As séries finais, o problema é muito maior. A distância para a meta projetada de 2015 é muito grande. Portanto, os números falam por si e só nos fazem perceber a dimensão, o tamanho do desafio, o tamanho da encrenca em que cada um de vocês voluntariamente, eu repito, decidiram aceitar. Missão dada para vocês. Ao final de 4 anos, você precisa responder para si e para toda a sociedade da cidade que confiou no seu trabalho se foi missão cumprida. Todo dia você deve entrar naquela secretaria elencando as suas atividades menores, mas sobretudo com esse mantra, missão dada tem que ser cumprida. Eu tenho que melhorar os índices da minha cidade. E você tem uma responsabilidade maior, porque sobre os seus ombros não recaem só grandes expectativas de mudança, mas sobretudo vocês têm que monitorar, têm que liderar uma equipe que trabalhe em sintonia para o mesmo propósito, para a mesma missão. Basicamente, cada um de vocês diariamente enfrenta 6 desafios. É o desafio do acesso e permanência dos alunos em sala de aula. Monitorar a presença desses alunos é fundamental. Nós já temos 92% das crianças de 4 a 17 anos dentro da sala de aula, em todo o Brasil. Ou seja, nós ofertamos sim vagas. Nós temos um índice que vai na casa de 24%, quase 25% de evasão escolar. O problema não é só o acesso, porque o acesso nós damos. O problema é a manutenção desses alunos. E por isso, o que fazer para esse aluno ficar na escola? Como criar situações, atividades que atraiam o aluno diante de tanta concorrência desleal? A concorrência do Facebook, a concorrência da Vênus Platinada, a Rede Globo, com seu alto padrão de qualidade. Aí chega o aluno na sala de aula e vê salas cinzas, um professor desmotivado, falta de ar-condicionado numa cidade cujo a média de temperatura fica na casa de 32 graus. Como estudar nessas condições? Certamente, o mundo fora da escola é muito mais atraente para esse aluno. Todavia, a sua missão também não é só abrir as vagas, dizer venham, mas é sobretudo seduzir esses alunos para virem todo dia. E não só virem todo dia, permanecerem contentes e cheios de expectativa para o que vai acontecer durante aquele dia naquela escola. Ou seja,
Você precisa ser mais sedutor do que Facebook e Rede Globo. Como fazê-lo? Então, esse é o primeiro desafio: acesso e permanência. Essa criança que chega na escola, sobretudo na educação infantil, precisa ser alfabetizada. E isso não é fácil. Apenas 53% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental é que consegue decodificar o texto escrito. Desafio da alfabetização na idade certa, porque dessa alfabetização vai depender todo o desempenho escolar daquela criança e toda a motivação para ficar na escola. Um outro desafio é, sobretudo, a valorização da carreira do professor, porque certamente não é só o secretário de educação, não é só o diretor da escola, mas o professor precisa estar animado, porque é o professor que lida diretamente com o aluno. Não adianta você fazer reuniões com os gestores fazerem reuniões com os professores para animar esses professores e eles entrarem desanimados, sem entusiasmo, tristes no interior da sala de aula, porque uma questão muito simples: falta de prestígio social. E quem tem que começar a arrancar essa má imagem do professor é o seu líder. Quem é o seu líder? Primeiro, o imediato é o seu gestor, que deve ser a imagem e semelhança do seu secretário. Se o secretário é um líder educador modelo, essa imagem naturalmente vai se refletir nos dirigentes escolares, nos gestores, que por sua vez vai transmitir essa mesma imagem de líder educador para os seus professores e, consequentemente, esses professores vão entrar mais animados, mais dispostos, mais envolventes na sala de aula. Mas é preciso pensar na carreira docente, no plano de carreira. Você precisa organizar o PCC da sua escola, não é o primeiro comando da capital. É um plano de cargos e carreiras. É um desafio para todos os diretores fazer uma revisão. Há planos de carreira muito antigos. E se você propõe fazer uma discussão do PCC com o sindicato, você ganha o sindicato, não é verdade? É tudo que o sindicato quer, rever, para melhorar o plano de carreira, para estimular esses professores. Ninguém trabalha gratuitamente. Ninguém trabalha na docência por vocação, exclusivamente fazendo voto de pobreza. Sim, nós temos que, de fato, fazer educação por vocação. Todavia, nós não fizemos voto de pobreza. E muito menos de castidade. Verdade? Inclusive, para que o voto de castidade não aconteça e vivamos bem, precisamos que o nosso voto de pobreza não aconteça, ganhemos bem e estejamos felizes dentro da sala de aula. Porque toda vez que a gente faz exercício, e o exercício sexual, nós despejamos uma descarga de beta-dopamina, que não importa as condições exteriores, nós estamos tomados pela beta-dopamina e entramos na sala de aula muito dispostos. Entenderam? É preciso animar esse professor revendo o PCC. Desafio 3. Desafio 4, formação continuada de professor. Há quanto tempo no seu município não há um programa de formação continuada desses professores? Ora, o professor é o profissional que está na proa das profissões. Quem assistiu ao filme Titanic, lembra da cena do DiCaprio, lá na proa do navio, como o elemento mais destacado daquele navio, naquela cena romântica. O professor está ali, porque passam por ele todos os demais profissionais. Certamente, muitos de nós nunca vamos precisar de um engenheiro, para lidar diretamente com ele. Certamente, nunca, alguns de nós vão precisar de arquiteto,
mas todos os profissionais precisam de professor. E esse professor precisa estar constantemente qualificado. Bandeira que vocês têm que empunhar. Qualificar os seus docentes. Sempre. Porque o vetor de progressão acadêmica, profissional do professor tem que ser sempre um vetor ascendente. Porque quando o vetor fica na horizontal, retilíneo, a tendência é esta qualificação cair. Por quê? Porque o mundo avança. Os conhecimentos se desenvolvem, evoluem. O professor precisa estar o tempo todo adquirindo novas propostas pedagógicas para animá-lo. E, sobretudo, para atender esses alunos que não são mais alunos de 10 anos atrás. Uma geração Y, alguns vão chamar de geração Z, que tem expectativas de escola completamente diferentes das nossas. Não podemos, nós que somos professores, vocês são gestores, nunca esqueçam disso. Vai passar. Vai passar. São educadores sobretudo. Sabem que se você parar, se acomodar, a sua carreira declina. Declina. Portanto, o professor precisa de formação constantemente para se manter atualizado, para poder levar aos alunos as melhores ideias, as mais contemporâneas, as mais efetivas. Cuidar da infraestrutura, das condições de trabalho. Gente, não é verdade que a falta de recurso signifique falta de cuidado? Porque você pode ter poucos recursos, mas cuidar com capricho, cuidar com zelo, cuidar com qualidade. O que custa você mesmo passar uma mão de cal na sua sala, na sala dos professores? Uma coisa simples que pode motivar os seus colegas. Lembre-se, você é modelo. O gestor é um líder educador para o qual toda a cidade está de olho, está lhe observando. E principalmente a sua equipe. A sua equipe depende muito, primeiro, do seu estado de espírito quando você entra na secretaria todos os dias. Se você entra cabisbaixo, aquilo vai contaminar a equipe. Mas se você entra de alto astral, se você entra dando bom dia a todo mundo, não esquecendo ninguém, cuidado, não esqueça ninguém, que aquele sujeito que não recebeu um bom dia seu, ele vai contaminar o resto da equipe, fazendo picuinha e quebrando o clima daquele seu ambiente. Tenha cuidado. Tem 20 componentes na sua equipe e você tem que passar todos os dias por eles. Bom dia a todos, porque você é aquele que vai animar os demais. E o sexto desafio, certamente, quando a gente vencer todos eles, consequentemente, a qualidade vem. A qualidade é consequência de um trabalho duro com o acesso e a sedução dos alunos para manterem-se na escola. Alfabetização de qualidade, formação continuada dos professores, infraestrutura com o melhor que você puder. A qualidade é consequência. O sonho de cada um de vocês é ter uma escola com muita qualidade em todos esses aspectos, na verdade. E ao final eu vou mostrar 2 municípios bem pequenininhos, talvez alguns de vocês já saibam, que fizeram com pouco, muito em educação. Isso é possível. Quais seriam, então, algumas sugestões sobre princípios potencializadores da gestão educacional? Vou falar de 5. O primeiro, muito simples, conheça a si mesmo. Estou falando agora da sua vida individual. Você conhece o seu potencial, os seus defeitos. Você se conhece, você tem autoconhecimento de que quando você está triste,
você tem que dar uma respirada, dar uma atrasar a sua entrada na secretaria para ficar bem. Porque você é o líder educador e não pode entrar mal. Veja que grande responsabilidade. A última pessoa que pode ter enxaqueca e demonstrar, dor de barriga e demonstrar, mau humor e demonstrar é você. Porque você é o líder educador. Todos olham para você. Você é referência. Tome para si essa responsabilidade de levar a equipe, mas não como um chefe, mas como um líder. Qual a diferença? A gente vai ver já já. Conheça a si mesmo. Conhecer a si mesmo é saber quais são os seus limites físicos, intelectuais e psicológicos para poder ficar bem. Conhecer a si mesmo é a frase que está lá na entrada do templo de Delfos, onde está o oráculo, para onde Sócrates se dirigiu. E a primeira pergunta que o oráculo faz a Sócrates é: o que você sabe? Qual é a resposta de Sócrates? Só sei que nada sei. Vamos repetir? Só sei que nada sei. Isso é humildade total. Porque ele foi acusado pelos senadores atenienses de corromper a juventude. Na verdade, ele andava e os jovens andavam atrás dele, porque os jovens sabiam que ali tinha conhecimento, qualidade. E isso ameaçava o poder dos senadores. Ele vai então ser julgado por um crime que ele não havia cometido. E era considerado o homem mais sábio da sua cidade. Só sei que nada sei. Essa postura humilde precisa ser assumida por cada gestor. O que você sabe é muito pouco diante do desafio que você tem. Por isso, a escolha dos membros da sua equipe tem que ser muito bem feita. Pessoas muito qualificadas têm que estar ao seu lado. Sabe por quê? Porque nós somos a soma das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Nós reproduzimos o comportamento das 5 pessoas com as quais mais convivemos. Isso significa: monte bem a sua equipe. Tire da sua equipe pessoas tóxicas. Aquela que você sabe que está prejudicando o andamento da equipe. Tenha coragem de pedir a remoção dela para outro lugar, uma vez que ela pode ser efetiva. Mas é preciso saber se livrar das pessoas tóxicas para você cumprir a sua missão que lhe foi dada. Depois, conheça-se a si mesmo, saiba as suas qualidades, os seus defeitos, potencialize as suas qualidades e reconheça os seus defeitos, trabalhe os seus defeitos. Se você tem mau humor de manhã, você não pode ter mau humor de manhã. Você tem que tomar algum remédio. Algum remédio. Remédio que eu digo natural. Marido, demora aqui um pouquinho porque eu estou me acostumando a acordar bem. Mulher, fica mais um pouquinho porque eu preciso entrar na secretaria bem. Eu preciso de beta-dopamina todo dia, naturalmente. Conheça-se. Porque se você não controla o seu temperamento, aquilo pode fazer degringolar todo um trabalho. Você não pode explodir. Você tem todos os motivos para ser um TNT, um explosivo. Mas você tem que contar até 20 antes de explodir. A última pessoa a explodir naquela secretaria, quem é? É você mesmo. Então conheça a si mesmo, cuide da sua saúde, coma vegetais. Que eu digo vegetais? Verduras, legumes, frutas. Leve para a sua secretaria porções de... Por quê? Porque você não pode passar mais de 3 horas com fome. Sabe por quê? Porque você para de pensar bem. Aquela reunião que você faz, seja controlado na reunião. Vá direto ao assunto. Eu costumo dizer que são assim, ó.
30 minutos, 30 segundos de entrada, beijinho, olha lá como você vai, tudo bem? E objetividade. Você veio tratar de sempre sorrindo no rosto, porque as pessoas que entram no seu gabinete não tem por que receber uma cara feia sua. Você tem que receber as pessoas sempre com sorriso, que o sorriso quebra todo obstáculo, toda barreira que ela tenha com você. Vai entrar o presidente do sindicato, trombudo, mas você tem aquele sorriso artístico, não é falso, hein? Cuidado, não estou falando isso. É um sorriso de ator. Você é líder educador. Aquele sorriso estratégico das relações, da parceria. Não, você não chama ninguém para tomar uma cerveja, para ir na sua casa, se ele é uma pessoa carrancuda, né? Chata. Você só convida pessoas que possam transmitir alegria para você, não é verdade? E por que você vai receber quem quer que seja? Diga qual o seu problema. Você é o solucionador de problemas. E bem-humorado. Conheça a si mesmo, invista na sua saúde mental. Há momentos que você tem que parar de atender. Para de atender porque você não tem condições psicológicas para tal. Dá um tempo, fica sozinho. Leva uma música tranquila, aquela música que te inspira. Verdade. Você sabe que os grandes atletas de alto rendimento, já viram os nadadores? Eles entram na piscina com fone de ouvido, não é verdade? Porque ele descobriu qual é a música que faz descarregar o estado total de atenção dele. Quando ele descobre isso, ele treina sempre com aquela música. E ele vai disputar com aquela música. Porque aquela música lhe dá o estado mental necessário para ele enfrentar aquele desafio. E todos os dias você tem uma pilha de desafios para enfrentar. Você tem que ser um gestor de alto rendimento. Porque se você não der resultado, você vai sair. Não interessa ao município, não interessa ao povo da sua cidade, pessoas que apenas ocupam o lugar, a cadeira, esquentam a cadeira e não dão resultado. Você tem que dar resultado. Você tem que ser gestor de alto rendimento. Cuide da sua saúde mental. Cuide da ética. Gente, está todo mundo entrando no seu gabinete com um gravador, viu? Pense nisso. Todos estão hoje munidos de 3 celulares, todos ligados para uma conversa com você. Cuidado. Não se deixe vencer pela tentação, pela sedução do dinheiro fácil. Você é líder educador. Por isso, a sua ética, o respeito que você tem, a confiança que as pessoas depositam em você, depende da sua postura ética. A gente pode medir a ética por 3 perguntas. Há coisas que eu quero fazer. Há coisas que eu devo fazer. E há coisas que eu posso fazer. Às vezes há um conflito entre o que eu quero fazer e eu devo. Entre o que eu quero fazer e eu posso. E a coisa que você pode fazer e deve fazer, mas não quer fazer, mas tem que fazer. E isso não tem nada a ver com corrupção. É ação. Você tem que engolir determinados sapos para poder fazer o ganho lá na frente. Mas sem se envolver, com mãos limpas. Se o Brasil não aguenta mais, gestores, pessoas que entram no poder público para se servir do poder público e não para servir ao público. Nossa missão é muito gostosa, muito agradável, servir. Servir. A gente está ali para servir da melhor forma possível. Saúde ética, pense sempre nisso. Saúde física, mental e ética. Eduque-se para educar o outro. O que eu quero falar com eduque-se? Você tem que pensar em ser o exemplo de disciplinado. Hora marcada é hora cumprida. Para dar exemplo para a sua equipe. Disciplina em tudo. Disciplina em tudo. Horário de trabalho para cumprir. Chegou, deu 19 horas ou 17 horas, parou. Você tem que respeitar os limites do seu corpo e ser disciplinado. Disciplinado também com o celular.
Por exemplo, esse é um momento de reflexão, você tem que segurar a ânsia e a curiosidade para não usar o celular agora. Tá certo? Disciplina das coisas mais simples. Mais uma. Fomente a sua inteligência. Muitos, porque chegam a um determinado lugar, cheguei à posição máxima da educação da minha cidade, agora eu sou o inteligente. Não é verdade, gente. Todos nós, como Sócrates, tem que vestir, calçar as sandálias da humildade. Você precisa continuar alimentando o seu intelecto. Você quer um exemplo, gente? Barack Obama, o homem mais poderoso do mundo, todos os dias, disciplinadamente, lia, escrevia pequenos contos. Portanto, alimente a sua intelectualidade. Não pense, porque agora você é secretário, que você não precisa mais ler, não precisa mais participar de eventos, você não precisa mais investir na sua inteligência, porque a inteligência precisa ser alimentada sempre. Agora, vejam, todos vão olhar para você e vão esperar de você o máximo. O cara leitor, para ser exemplo. Não é verdade? O sujeito preocupado em avançar e evoluir intelectualmente, que participa de lugares de qualificação. Você mesmo, não estou falando de formação de professor, estou falando da sua formação. Você, às vezes, se entrincheira no seu birô, tem um monte de trabalho, não dá para ir para esse congresso. Dane-se o trabalho, dê uma parada e vai lá fazer o congresso que vai alimentar a tua intelectualidade. Não pare de crescer, não pare de se desenvolver, não deixe a tentação da burocracia vencer o que te levou a estar na secretaria, que é o prazer do conhecimento. Abraham Lincoln disse que, uma vez que você acha que a educação, o conhecimento é caro, imagine a ignorância. O preço da ignorância. O preço de não ler, de ficar desatualizado. Você é líder referência, você é líder educador. Invista na sua qualificação. Terceiro princípio, para potencializar a sua gestão: seja um líder educador e não um chefe ordenador. Tire a palavra chefia do seu vocabulário e coloque a palavra liderança. E você está no topo dos demais líderes da sua equipe. Você é um líder educador. Qual a diferença entre liderança e chefia? A chefia se obedece por hierarquia. A liderança se admira e segue. Você se torna líder quando a sua equipe o admira, a admira. Mas você pode ser um chefe sem a admiração dos membros da sua equipe, dos componentes da sua equipe. O líder manda, o chefe orienta. O líder diz eu, o chefe, se inclui na equipe, porque sem a equipe o chefe, o líder não é nada. O líder diz vá, ou não, o chefe diz vai, o líder se integra, põe a mão na massa. Não é só mandar alguém fazer, você vai lá e faz, dá o exemplo. O chefe procura culpado, o líder acompanha o que deu errado para resolver junto com o membro da equipe. O chefe fiscaliza, o líder confia. O chefe desmoraliza e o líder assume a responsabilidade junto com a sua equipe. Então, queridos, tirem a palavra chefia e substitua pela palavra liderança. Porque o líder, liderar não é impor. Liderar é despertar nos outros o desejo, a vontade de fazer. Ou seja, seduzir os outros membros da equipe a fazer, a cumprir aquele projeto, aquela atividade. E não simplesmente dar a ordem raivosa e vai ser obedecido. Liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer e sempre que puder, elogie o trabalho da sua equipe. Elogie o trabalho da sua equipe.
publicamente. Elogie em público, critique em particular, porque um líder corrige sem... Um líder corrige sem... E critica sem humilhar. Coloque isso num lugar bem visível na sua sala. Isso vai ser fundamental na hora que você quiser dar um esporro merecido, mas você não pode dar esporro. Você tem que corrigir pensando, escolhendo as melhores palavras para não ofender as pessoas, e tem que criticar, apontar os problemas sem humilhar. Você sabe que no processo de comunicação e persuasão com as pessoas, 7% do poder de persuasão estão nas palavras, só 7%. 38% estão no tom de voz e 55% estão na linguagem corporal. Se você vai criticar alguém e a pessoa adentra o seu recinto e você já franze a testa, você já criou um clima bem negativo para aquela pessoa, inclusive, ouvir você. Use a estratégia 80-20. 80-20. Qual é a estratégia 80-20? Elogie no começo, 40% do tempo. Critique no meio da conversa, 20% do tempo. E elogie no final, 40% do tempo. As chances de ele ouvir você são muito maiores do que se você fizer meio a meio ou você nunca começar elogiando. Sabe a técnica sanduíche? Você precisa dizer o que tem que ser dito, mas põe no meio, o pãozinho em cima, a crítica no meio, o outro pãozinho embaixo. A pessoa vai sair muito mais tranquila e disposta a fazer o que tem que fazer do que simplesmente você focar no problema. Então, faça o seu melhor. Tem gente que eu vou sentar agora na cadeira, tem muitos problemas aqui na minha secretaria, eu vou fazer o possível. Não, tira esse pensamento. Não vai fazer o possível, você vai fazer o seu melhor. Diga para si, I will do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Porque medíocres podem assumir essa cadeira, onde você está. Qualquer medíocre pode assumir essa cadeira. Mas liderar com resultado e com excelência não é para qualquer um. É para você. A você foi confiada essa posição. Então faça o seu melhor. Lembre-se de um sujeito que sempre dizia "We can". Ele tinha 10 anos de idade quando morava no Havaí com a sua avó. O seu pai aos 2 anos o abandonou e a sua mãe foi para a Indonésia, passou um período lá e depois voltou para o Havaí. Aos 10 anos ele disse: "Vovó, eu serei presidente dos Estados Unidos". E aquela avó olha para aquele menino e diz: "Yes, you can". E aquele menino aproveitou todas as oportunidades, todas as políticas alternativas de apoio a minorias. E ele se tornou o melhor estudante de Harvard. Ele se tornou o editor da revista do seu ano, do seu curso, enquanto estava em Harvard. Se tornou governador e se tornou presidente. Com essa filosofia, we can, nós podemos fazer o melhor e não o possível. O melhor e não o possível. O medíocre diz: "Vou fazer o possível". O líder, convicto de que ele vai ser bem sucedido, ele diz: "Eu vou fazer o melhor". E deixe sua marca. Deixe sua marca por onde você passar, por essa oportunidade de ouro que você tem de estar na cadeira que você está, inovando. Tenha ambição de fazer mais do que o outro, de fazer melhor, não por vaidade pessoal, mas que o povo precisa. E você está ali para fazer diferente, porque fazer qualquer coisa qualquer um faz, mas para fazer o melhor não é para qualquer um. E pense, é para você, é para você. Ou seja, ambição não é ganância, gente.
Ambição é querer mais para todos. Ganância é querer tudo para si. As pessoas confundem ganância com ambição. A ambição tem que estar dentro de cada um de nós. A gente precisa pensar sempre em ter mais conhecimento, ter qualidade de vida, roupas melhores, frequentar melhores restaurantes, ganhar melhor. Isso é natural, isso é ambição. Ganância é fazer tudo para si a qualquer preço. E isso vocês não vão fazer. Tá? Então, ambição é fundamental. Lembrando que se você de fato faz diferente, você tem que o tempo inteiro criar condições para que as ideias fluam, ouvir a sua equipe, seja humilde para ouvir a sua equipe. Você não é só o único iluminado do mundo que tem as melhores ideias, que é o mais criativo. Você está nessa posição de líder educador, portanto pode ter muito mais gente criativa do seu lado e que você precisa ouvir, trazer essas ideias, porque criatividade, já dizia Theodore Levitt, é pensar coisas novas. Agora não basta fazer um banco de criatividade, precisa inovar, precisa ter a coragem inovadora, que é fazer as coisas novas, lutar para que as ideias brilhantes se concretizem. Quem pode fazer? Você. E você também pode ser obstáculo, sabia? Você pode ser obstáculo às melhores ideias da sua secretaria. Cuidado para você não ser pedra. Você precisa ser ponte e não obstáculo, pedra. Você é pedra ou você é ponte? Precisa pensar na perspectiva da ponte. Pensar fora da caixa, deixar as pessoas contribuírem com ideias novas, criar concursos, gincanas de ideias interessantes que possam melhorar a sua gestão. Pense numa visão estratégica, seja visionário, tome decisão. E não basta decidir, teoricamente, é preciso ir à ação, ter iniciativa. Mas antes de fazer qualquer coisa, planeje, organize-se para poder realizar. Essas 6 coisas são fundamentais para você deixar a sua marca. Sim, eu acredito no sucesso de vocês. Muito obrigado pela atenção. Saúde e muito sucesso nesses desafios que vocês terão pela frente nesses próximos 4 anos.